Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou cirurgião vascular e hoje vamos falar de um tema para você, mulher, o autocuidado após os 40 anos. Para isso, uma pessoa que atende na área, atua na área especialista, doutora Juliana Souza, dentista e na área de estética forte. Ju, obrigado demais pela sua presença. Imagina. Ju, primeira coisa, eu queria que você se apresentasse um pouco. Você é dentista, está na área de estética, onde você atende, como você atende, como é que Tá. funciona o seu dia a dia aí? Bom, eu sou dentista, formada há mais de 20 anos. Eu atendo no Campo Belo, perto do aeroporto de Congonhas, sou vizinha aqui, Ótimo, São Paulo. aqui em São Paulo, e trabalho desde 2015 apenas na área de saúde, harmonização orofacial, rejuvenescimento, só isso. A gente vai falar muito das mulheres a partir dos 40 anos, mas você Isso. atende de tudo lá também, né? Sim, atendo desde as mais novas até mulheres maduras, mas diria que meu público é 40 a mais. Maravilha, tema apaixonante. Primeira coisa de todas, eu quero entender, essa mulher acima dos 40 anos, existe uma beleza nessa mulher? A gente consegue achar essa beleza nessa mulher de 40 a mais? Sim, a mulher de 40 é uma mulher madura, é uma mulher super bem resolvida, é uma mulher que está se redescobrindo, porque eu vejo assim. Eu também tenho 40 a mais, né? É uma fase em que você se dedicou para o casamento, se dedicou para os filhos. A carreira às vezes acaba ficando um pouco aquém, né? E de repente você se vê mais velha, Sim, né? Diante do espelho, você vê que as coisas não acompanham mais, às vezes, o seu joelho não acompanha teu ritmo, e você sim. percebe, puxa, mudou, e mudou bastante, né? E é aí que começa a jornada para ela se encontrar. E os filhos começam a criar as asinhas, né? Já vão crescendo. Sim, Não dá pra gente cortar, às vezes dá vontade pra ficar em casa. sim, às vezes você se vê sozinha, né? Em casa, com o marido. Eu acho que até o casamento começa a ser diferente após os 40 anos. Perfeito, mas o que que essa mulher de 40 anos ela procura? Ela procura algo mais, uma novidade, algo mais natural, só rejuvenescer um pouco? Eu acho, hoje, né, a gente acaba tendo de tudo, mas o acesso à internet, as pacientes elas já chegam vorazes, sabendo muito sobre diversos tipos de procedimentos, porém ela não sabe por onde começar. Então, normalmente na primeira consulta é assim: ah, minha amiga fez e eu quero fazer, porque a amiga fez. Tem uma referência. E nem sempre é o melhor tratamento para ela. E elas procuram o quê? Hoje é mais algo mais natural? Ou fala, olha, eu quero uma mudança radical aqui na minha face, por exemplo? Não, eu acho que hoje mudou. A gente teve uma era com muito ácido hialurônico no rosto, muito inflado, muito medo de ficar igual determinadas figuras, né? E hoje a estética, ela caminha para um padrão de naturalidade, né? Eu nunca tirei tanto ácido hialurônico como eu tenho Olha tirado só. atualmente. Então as mulheres chegam a se arrepender dessas mudanças pelos Sim, exageros. pelos exageros. O padrão de beleza, ele é cíclico, ele muda e a gente vai girando, girando, girando e volta. E existe um padrão inatingível, né? Assim, às vezes as pessoas, as que são super magras estão na moda e aí quem mais cheinha corre tanto atrás para tentar se encaixar e nem sempre se encaixa porque biotipo, não tem como. Exato. Às vezes são aquelas que são super malhadas, e aí a pessoa começa a malhar, malhar, mas o biotipo dela é de ser magrinha, não vai. Então, assim, acho que elas cansaram de correr atrás do que tá na moda, entre aspas, né? E nosso papel é trazer a beleza para cada mulher, única, específica, única. Então, basicamente, a sua ideia seria encaixar a beleza, a beleza que é sua paciente, no caso, dessa paciente nela, e não a beleza de outra pessoa nela. Exatamente, exatamente. Acho que
Para gente que trabalha com estética, quando você tem um olhar apurado, é muito fácil você mapear e deixar essa paciente mais bonita esteticamente. Mas é muito difícil você entrar dentro da cabeça dessa mulher e mostrar que existe uma beleza única ali dentro. Porque as mulheres, elas, no geral, né? É difícil, por isso que eu gosto de Leonina. Leonina, você fala, nossa, você ficou linda. Fala, nossa, fiquei mais bonita, né? Porque eu já era bonita, né? Sabemos dos leoninos. Agora, quando você se sabota, né? Você fala, nossa, tá linda. Ah, não, mas meu cabelo tá quebrado. Nossa, você tá linda. Não, mas meu olho é torto. São coisas que só ela percebe. É difícil trazer a beleza para nesse contexto. Mas então não deve ser muito raro de você ter que lidar até essa questão psicológica da pessoa e adaptando e moldando ela nessa beleza dela. Falar, olha, você está entregando tanto, mas você ainda está reclamando, tá tão bonita. Sim, o que eu acho incrível no universo da mulher é que é uma jornada. Sem dúvida é uma jornada, né? A mulher, ela chega e ela busca um tratamento estético, ponto. Quando você olha um tratamento estético que ela está buscando, é só um pontinho. Na Sim. verdade, tem, assim, um mar lá atrás, assim, de coisas, né? O que que levou ela até ali, o que que ela está buscando, o que que ela já passou. Então, assim, você tem muitas etapas para passar com essa mulher. E o comprometimento psicológico, aí a gente entra numa outra vertente, desde autoestima que está abalada, comprometida, dupla personalidade, tem muitas coisas que envolvem. Então, a parte psicológica ela é extremamente importante no tratamento estético. E ainda nesse raciocínio psicológico, essa mulher que começa um tratamento, como é que você observa essa evolução, né? Uma palavra que a gente ouve, esse empoderamento dessa mulher, essa sensação, às vezes, de autonomia, a melhora da autoestima. É muito comum? Muito, muito. E é maravilhoso fazer parte disso. Assim, acho que dentro do meu trabalho é o que eu acho de mais gratificante é quando ela encontra quando ela se acha, ela se encontra ali, sabe? No espelho, porque ela vai criando a cada consulta. Você vai vendo que ela vai mudando. Ela muda no jeito de se vestir, ela muda o cabelo, de repente ela muda a roupa, de repente ela muda o namorado, e aí Opa! ela vai mudando num ponto assim de aprender a se amar novamente, de encontrar um lugar de segurança. Isso é maravilhoso, mesmo. Sensacional. Agora me fala um pouco das mudanças, né? Chegou no seu consultório. Quais são as mudanças geralmente nessa mulher 40 a mais? Quando a gente chega aos 40, a gente já tem uma produção de colágeno muito diminuída, né? Bem diminuída. A pele já apresenta um grau de flacidez maior. Dependendo da pele, a gente já tem muitas rugas que já estão ali estabelecidas. As maiores queixas nessa idade são as pálpebras superiores e inferiores e um derretimento facial no terço médio da face, que é o bigode chinês, que acaba ali quando ela é o lifting, né? Ela faz assim, ó. Sim. Se eu fizesse isso, Resolvi a minha vida. resolveria a minha vida, exatamente. Essas são as quedas da face nessa idade. E mais pra frente vem o bulldogzinho, perda de contorno, mais pra frente, o rosto já é o pescoço. Então a gravidade é cruel e Faz parte para todo todos mundo. nós iremos passar por isso. Não, e é interessante que é um período também que entra a menopausa, climatério, Sim. alteração de metabolismo, tudo isso também são Sim. fatores que devem mexer muito com a cabeça da mulher, né? Muito, muito. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando de casamento e climatério, né? E a gente estava. Todo homem deveria saber um pouco mais sobre o climatério, porque muitas mulheres entendem como um cansaço. Eu tô cansada porque eu tô sobrecarregada, eu não durmo porque eu tenho insônia, ou ela entra num espiral de cobrança muito grande, quando até os pensamentos dela não dão conta
de ter esse funcionamento adequado É por o que conta de era uma ontem, não é névoa que hoje. tem. Exatamente. Então, assim, é necessário um tratamento, né, um acompanhamento ginecológico, endocrinológico para essa mulher também ter um benefício no tratamento estético e existe vida no climatério. É isso que ela precisa aprender. A vida dela não precisa ser igual à mãe, igual à avó, que acabou ali num determinado momento. Ela pode recomeçar nessa idade, mas é necessário Até mesmo as cobranças, entregar. né? Ela Sim, cuidar de ter um limite dela se cobrar para não chegar no ponto de achar que ela é culpa dela e muitas vezes é a evolução da vida. sim, sim. Você encontra uma mulher de 40, você encontra uma mulher culpada. Sim, Ela se sente culpada de estar esquecendo, ela se sente culpada de não dar conta, ela se sente culpada porque tá gordinha, porque tá com celulite, porque não consegue perder a barriguinha, porque são tantas mudanças e cobranças. Ah, porque quando eu tinha 20 não era. Não, não era mesmo. De sim. fato, aceita, não era. Mas tem como melhorar. E melhora tudo, melhora a cabeça, melhora a libido, melhora a maneira como você se porta no teu trabalho, melhora o humor da pessoa. Sem Uma pessoa dúvidas. menopausada é uma pessoa triste. Ela precisa melhorar o humor dela. Pois é, e a saúde está muito evoluindo para isso, né? A gente está Sim, vendo, e você imagina que tenha contato direto, que a beleza e saúde já não é uma coisa que se entendia antes separada separado. não. Eu acho que beleza e saúde elas caminham juntas. Por quê? Quando você entrega beleza para a pessoa, você entrega o renascimento dela é um renascimento para a família, é um renascimento para a sociedade. É, eu acredito muito nesse link. Eu não tenho pacientes que não são multiprofissionais, é uma equipe, né? Sim, Toda paciente minha, ela precisa ter um apoio ginecológico ali. Eu passo para os colegas, porque é muito fácil você identificar um paciente que tá precisando desse ajuste. uma Senão também transição o hormonal, né? tratamento não tem durabilidade ali. Tem muitas coisas O envolvidas. seu resultado não entrega exatamente como você gostaria, né? Não, nem a durabilidade do produto. Perfeito. Tá, a gente falou muito de problemas. Agora eu quero entender o que que é uma pele saudável. Uma pele saudável, uma pele tratada, uma pele com brilho, com viço, dentro de uma pessoa feliz. Para mim, isso é uma pele Isso é a saudável. pele saudável. A gente não É, precisa nem falar do colágeno. É o que sim. a gente está vendo mesmo, é uma pele Quando saudável. você vê uma pessoa, você fala, nossa, você é tão bonita, nossa. É muito colágeno que tem ali, né? O brilho, é o viço, mas é o brilho de dentro também. A gente precisa. Agora, os cuidados da pele. Você falou que muitas já chegam lá falando, doutora Juliana, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quais são os mais procurados habitualmente? Acho que hoje, em primeiro lugar, a toxina botulínica, ela é um tratamento muito procurado e que em muitos pacientes a gente entende que não resolve tudo. Ele é um Certo. efeito Cinderela, estica a pelezinha ali durante um período, mas é necessário um tratamento da qualidade da pele. A pele tem que ter resistência dérmica para não ter tantas ruguinhas, até para o botox durar mais. Os bioestimuladores de colágeno hoje são também muito procurados, junto com biorregeneradores celulares, que são tratamentos novos que têm chegado na estética integrativa. Quando a gente não tinha esses biorregeneradores celulares. Sim, eu vi que era novidade É uma também. novidade. A gente tinha ácido hialurônico, que preenche a face e infla, onde seria mais ou menos assim, onde a gente tem uma depressão, a gente consegue preencher. E os bioestimuladores, que levam um tempo para um funcionamento adequado da pele. Já com os biorregeneradores, eu consigo potencializar o resultado do bioestimulador sem precisar de muito ácido hialurônico para não inflar essa pele. E eu tenho um resultado otimizado, duradouro para essa paciente. E isso me faz imaginar que seja algo mais natural também. Sim, completamente, porque você dá substrato para essa pele trabalhar o colágeno, produzir colágeno, e tudo que a gente estimula do nosso organismo
é naturalmente mais bonito. Então, é um preenchimento natural, né, do próprio organismo, né, da pessoa. Você foi falando, foi isso que eu enxerguei. Não é aquela coisa de que eu vou enfiar uma coisa nova em você e essa coisa que vai fazer o sucesso. Não, é o seu corpo que vai entregar isso. Exatamente. Só que se a gente parar para pensar que antigamente o bioestimulador é uma partícula que eu Certo. jogo no organismo desse paciente e eu quero que o organismo dele trabalhe. Quando numa mulher 40 a mais, a célula já está senil, ela já trabalha devagar, eu não tenho a mesma quantidade. Então, assim, demora muito para produzir colágeno. E mulher, ó, acelerada. Ela quer produção de colágeno para amanhã, para festa, que ela vai. Exato. Então, quando eu trabalho com biorregenerador, eu consigo acelerar esse processo, porque eu consigo, esse ativo, ele consegue trabalhar ali, ele consegue produzir mais célula, a célula que já está velhinha, ele consegue ir tirando ela mais de lado, e as que ainda têm produção, ele consegue aumentar essa produção, ou seja, é um preenchimento sutil, delicado, mais bonito e natural a longo prazo. E pode acontecer, você está falando de um tema que eu não entendo muito, o bioregenerador, ele pode ser a única necessidade dessa mulher, às vezes já vem com a pele boa e não precisa, né? Olha, não precisa preenchimento, a gente não precisa injetar colágeno, basta estimular o que você já tem. Pode acontecer isso? Sim, pode acontecer. Pode acontecer. De trabalhar só com biorregenerador, só com bioestimulador e deixar o organismo dessa paciente trabalhar. Eu acho um resultado muito mais bonito a longo prazo. Sim, a gente está falando dessa mulher 40 a mais, mas você falou da toxina botulínica. A toxina botulínica, ela relaxa a musculatura, consequentemente alivia um pouco as rugas. Eu tenho a visão, e aí eu queria que você me corrigisse se fosse o caso, de ser um tratamento muito de prevenção de rugas, e não necessariamente de tratamento de rugas. Essa mulher 40 a mais, por vezes, a toxina botulínica pode não ser a solução, não ser o tratamento? Pode, porque a toxina botulínica ela vai atuar em rugas dinâmicas. As que são estáticas, que já marcaram, a toxina não vai ter efeito. Então, muitas vezes essa paciente, ela não fez toxina preventiva antes, e aí ela já tem várias ruguinhas marcadas. Então, ela vai precisar de outros tratamentos corretivos. A ruga estática é aquela que mesmo parado aqui já está Você ali já vê. já tá na face. Esse o Exatamente. Botox, né, a toxina botulínica, que tem várias marcas, ela não resolve, Não, ela ameniza, mas ela não resolve. tá? Não E resolve. aí eu entraria talvez com o quê? Aí você pode entrar com peelings mais agressivo, pode entrar com tratamentos de jato de plasma, radiofrequência microagulhada. Aí a gente tem que pensar também em trabalhar a camada externa da pele, que é uma camada mais difícil da gente ter um resultado rápido, e os tratamentos são um pouco mais agressivos no sentido de ter cuidados pós para vir uma pele nova mesmo, que não tem tanta rugosidade ali. Basicamente, a gente ser uma cobrinha. Sai aquela pele velha e Basicamente, deixa vir a o novinha lá ideal é embaixo. descamar. Descamar, Exatamente. e você falou do peeling que eu já veio na minha cabeça aqui. Vamos limpar Isso. e Para vir começar de e novo. começar de novo. Vamos resetar tudo isso e começar de novo. E para a gente tá falando de prevenção também, chegar nessa 40 a mais com mais qualidade. Então, assim, é interessante que essa mulher faça um tratamento e acompanhamento a longo prazo, ou é aquela coisa que dá para ser, olha, vamos fazer um negócio aqui e em casa você consegue manter? Eu gosto de trabalhar com protocolos em que a paciente ela tem períodos para ela retornar, para eu estar vendo ela e para a gente ter um gerenciamento ali do envelhecimento mesmo. Ãh, Obviamente, ela vai ter que trabalhar com home care bem feito, né? Porque isso me ajuda, potencializa o tratamento dela. O gerenciamento de envelhecimento hoje, a gente entende que ele é importante para o paciente muito mais do que fazer um tratamento corretivo, ficar super inflado, esperar esse produto degradar e depois voltar, às vezes, com um grau de flacidez até maior pela quantidade de produto que foi usado. Porque uma das minhas preocupações é isso que você falou. Eu vou lá, faço um preenchimento, fiquei do jeito que eu queria, doutora. Só que aí eu vou esperar o negócio murchar para depois eu fazer de novo, aí eu vou ficar feio.
Não, bonito eu não vou ficar. Vou ficar feio, menos feio. Feio, menos feio. É isso, não é legal. Ele vai degradando. Acho que hoje a grande questão é, quando se trabalha com uma grande quantidade de produto, a gente sabe que após a degradação aumenta a flacidez. Ou seja, você piora o quadro desse paciente do que inicialmente, né? Quando ele está trabalhando gradualmente e a gente está trabalhando, estimulando a pele desse paciente, trazendo uma resistência dérmica mesmo, uma qualidade de pele para ele não perde esse resultado rápido. Entendi. Então não é aquele negócio, eu vou te entregar um negócio para a festa de amanhã, não. Eu vou te entregar um Não, negócio para a festa de amanhã, calma, mas depois vai ficando melhor. a toxina vai te ajudar se você tiver uma festa rápida, um pouquinho de ácido hialurônico nos pontos muito ali, como se fosse um top model look, nos pontinhos de luz, vai ajudá-la a se sentir melhor. Mas quando a gente pensa em pele, a gente tem que pensar em tratamento. Adoro esses nomes, Top Model Look, Look, tem vários, Nefertiti e tal, acho sensacional. Mas agora, a beleza, então, do que a gente está falando, eu posso resumir talvez nessa frase, não é só injetar, preencher, vai além disso. Muito além, existe um mundo E quais enorme cuidados atrás em casa? disso. Então, Ju, já entrega pra gente aqui, vai. Eu vou falar Em o geral, básico bem isso. feito, tá? O básico bem feito. A mulher que é 40 mais, ela tem que fazer exercício físico e ela não pode perder massa muscular por nada na vida dela. Então, esse emagrecimento descontrolado que tá hoje, de canetinhas emagrecedoras, em que 20 quilos em um mês é normal, faz um estrago grande na pele dela. Né? É muito difícil a gente tratar essa flacidez, dessa perda de colágeno exagerada, né? Tomar água na quantidade adequada, reposição hormonal, quando necessário. Eu estou falando do basal, né? Não estou falando de excesso. De bomba, não é isso. Não estou falando de bomba, estou falando isso da reposição de todos os hormônios. Saúde. Da saúde, exatamente. A aplicação de filtro solar, esse cuidado. Alimentação, por conta de pacientes que estão inflamados, eles não vão ter também um bom resultado, não vão ter durabilidade, então tem que estar com a alimentação ali controlada, balanceada, e existem cuidados que a gente pode tomar. Quando a gente prescreve fórmulas, né, com ácido hialurônico, com vitamina C, com peptídeos, com assim, essa infinidade, você também está dando um aporte ali para que a gente mantenha esse procedimento por mais tempo. E essa mulher, então, você falou de vários itens aí para agregar nesse tratamento no dia a dia, e isso ela já sai com esse deverzinho de casa do seu consultório também. Já. Fala, olha, senão o resultado ele pode ficar limitado, é isso? Sim, o resultado pode ficar limitado, porque o metabolismo nosso, ele já está lento ali, né? Então, quando a paciente ela entende que o funcionamento do corpo dela não é mais o mesmo e que precisa ajustar várias áreas ali da vida dela, ela entende que quando ela volta com a queixa, ai, doutora, parece que não durou. Ela já sabe o porquê, porque a gente já conversou tudo isso. Só que eu vou martelando ao longo de várias e várias consultas, porque é esse tratamento multidisciplinar, senão você vira só uma prescritora. E acho que hoje em dia não é sobre isso, né? Não é sobre uma prescrição que vai salvar ela. Não existe mais ninguém para salvar ninguém, a não ser ela mesma. Perfeito. Então, o tratamento não só é a doutora Juliana, precisa de um paciente com a disciplina e os cuidados, né? Agora, eu tenho uma curiosidade que eu sempre pergunto, que eu acho sensacional. E aqueles exageros? Doutora Juliana, eu vi uma boca que você olha assim, você já vê duas salsichas, tal, ou eu vi aquela bochecha aqui. Isso tem também? É comum? Tem. Eu vou falar por mim, tá? Eu gosto muito do rejuvenescimento natural, eu gosto de trabalhar com pele, eu gosto de trabalhar com qualidade dérmica. Então, quando eu penso que um paciente pode, além de não ficar bonito, além de eu não concordar com isso, no sentido de... Porque a beleza, ela tá nos olhos, né? Às vezes o que eu acho bonito, o paciente não acha, mas é meu dever
E é o meu nome também, né, nas minhas pacientes, essa orientação. Então, dentro do consultório existe uma conversa delicada sobre isso, porque eu sou mulher também, e quando a gente se sente denigrida de alguma maneira, né, quando a gente se sente ameaçada por alguma coisa, a gente logo fica armada, Sim, né? exato. Então, é uma conversa bem delicada dentro do consultório sobre o que sobre os exageros, sobre o que já tá bom. Eu já cansei de mandar paciente para casa porque estava bom, de verdade, por É, estar bom. era uma das coisas que eu ia A gente perguntar. pode fazer outra coisa, mas assim, um exemplo, colocar mais lábio não dá. Não dá porque não fica bonito, não dá porque vai alterar a função. Eu Boa, sou tem os riscos, dentista, né? exatamente. Você não vai conseguir tomar um canudinho e não fica bonito. E aí E não é dá meu para nome, exagerar. ou seja, é muita coisa. Não, mas faz sentido. E outra coisa que eu ouvi muito quando eu conversava com colegas da área de estética também é aquela pessoa que vai para fazer o resultado, ter um resultado estético, mas com outros. Ah, eu quero salvar meu casamento, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso também acontece. 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 É que eu acho que quando a gente, no nosso início, né, a gente estava falando sobre o que levou esse paciente. Normalmente, às vezes o paciente ele pode colocar uma esperança muito grande que esse procedimento é essa tábua toda de salvação. Mas eu acho que contribui você trazer autoestima para esse paciente e tudo, mas ele precisa entender que não é. Porque Não é senão ele se isso. frustra com o teu tratamento, né? Então, não é sobre o tratamento, né? Às vezes é sobre ela falar que o marido trocou por uma mais nova. E talvez seja a hora dela valorizar a história dela, porque o 40 a mais não significa uma pessoa envelhecida, significa uma pessoa com história. Sim, com história, uma mulher madura, que ela já passou por tantas coisas, ela já provavelmente já viveu a maternidade, E já conquistou provavelmente muitas já coisas, né? conquistou muitas coisas na vida dela. Exatamente, às vezes ela tá até num outro momento, né? O cuidado com os pais, os filhos já estão saindo, ou seja, o cuidado vai permanecer na vida dela, não vai acabar. A mulher é cuidadora. A mulher é cuidadora e o homem, se ele não é protetor, ele deveria ser. Não vou Exatamente. entrar nisso Não, também, porque é um outro universo, mas eu mas concordo é, plenamente. É uma questão, não é só cultural, é uma questão hormonal. Os foram sim, feitos para isso. A mulher é a delicadeza, é uma beleza X, e o homem tem, eu não vou falar beleza, mas ele tem o seu estilo, o seu, é a energia, né? A a energia energia. feminina, a energia masculina, E se completam, né? exatamente. Todos se completam. Eu acho que isso é importante. É, Tudo. Então, para eu entender, acho que essa mulher que você está falando que quer esses resultados e tal, talvez seja a hora de falar, olha, a sua autoestima a gente vai ter que cuidar mais do que a beleza, de forma delicada, isso exatamente, ser transferida para ela. exatamente. A beleza quando ela só está no que você vê, no que é palpável, no que você consegue enxergar ali, ela é uma beleza pobre, né? A beleza ela tem que ser rica, você tem que enxergar além. Não adianta, não é só o externo. E nessa conversa de autoconhecimento, às vezes você vê muito dessas mulheres enxergando diferente, optando até por outros tratamentos que você orientou, e ela falar: Nossa, doutora, você tem razão, era isso mesmo, acho que esse é o caminho. Sim, sim, sim. É engraçado porque quando eu olho, acabo olhando tudo, né? Às vezes eu olho e falo, gente, uma sobrancelha nessa mulher ia mudar a vida dela. O dente, amo o sorriso. Sorrisos largos, sorrisos uniformes. Então, às vezes, não é o preenchimento no lábio exatamente que vai, porque ela já tem volume, ela já tem formato. Às vezes é o próprio sorriso mesmo. Então, assim, são orientações que, quando a gente recebe uma abertura, porque também ela tem que estar disposta ali a ouvir, ao longo do tempo eu vou trabalhando com essa paciente. Fantástico.
Acho muito legal. As pessoas vão mudar. A gente é, né? A gente é leigo. Por mais que eu seja médico, eu vou chegar lá para você, Juliana, olha, eu não tô feliz aqui. Ela fala, Rafael, talvez seja aqui, seja assado. E aí você muda totalmente a perspectiva dessa pessoa. Sim, sim. É, quando a gente fala de tratamento com análise, né? Às vezes você começa a analisar os terços, né? Com medidas mesmo. E aí você acaba falando, olha, tem que projetar um exemplo, tem que projetar aumento. Porque quando você tá num perfil, você não sela o lábio. Às vezes você tem que trazer um pouquinho do lábio superior ou inferior. O lábio superior, ele tem um terço um pouco menor que o inferior. O seu inferior está muito menor do que o superior. Então, a gente tem que ajustar. Esses ajustes, às vezes o paciente não imagina que ele precisa, porque ele quer fazer um preenchimento na olheira, um exemplo. Certo. E não é necessário nesse caso. Aí acho que cabe uma orientação direcionada. Então, a estética, ela também tem um quê de matemática, né? Para você ter as proporcionalidades, que é uma coisa que eu sempre ouvia muito, e eu lembro que a Carolina Dickmann falava na época, uma das pessoas mais perfeitas da nossa Aham. televisão, anos atrás, exatamente a simetria, o equilíbrio, é isso. Eu acho que o equilíbrio é a palavra. Simetria, é muito difícil trabalhar com simetria porque não somos simétricos. Às vezes até deixar a pessoa 100% simétrica não fica tão bonita. Mas quando você valoriza esse equilíbrio, você traz uma beleza ali para o paciente. Então, às vezes, na parte muscular mesmo, às vezes o paciente conversa, ele puxa mais um lado do que o outro, às vezes quando ele sorri, ele fecha mais um olho do que o outro. Todo esse equilíbrio, esse balanço muscular dá para ser realizado e deixa o paciente muito mais bonito esteticamente. Perfeito. E no seu consultório, você, além desses tratamentos da própria pele, você sugere alguns suplementos, alguns cuidados? Olha, você falou de musculação, de musculatura, proteína, whey protein, tudo isso é importante também? Sim, converso muito com as pacientes, principalmente em relação ao açúcar, porque o açúcar, ele é o antiglicante, ele não tem jeito, É um veneno. é um veneno. Então, o açúcar eu converso muito com elas. É muito difícil tirar, eu gosto de açúcar, mas reduzir. Entendi. Não precisa também deixar de comer o Não, chocolatinho. não, é chocolate felicidade, né? Mas Pelo menos como num quadradinho, né? O difícil é comer bolo todo dia, né? De manhã, de tarde, de noite. Mas a É. própria indústria em geral está evoluindo, né? Você não precisa comprar um chocolatezinho por causa. Compra aquele 70% cacau para cima, que já tem menos Sim, açúcar, né? Tem sim, tudo isso também, sim. né? Assim, eu não sou a chata da alimentação, nem a chata do exercício, nada disso. Mas eu acho que trazer a consciência para o paciente que é importante ele se movimentar. É importante. Por quê? Porque você quer andar sozinho? Você quer morar sozinho e que ninguém seja o teu apoio? Então você tem que fazer por você, porque ninguém vai fazer por você. Exato. Agora, eu tô cheia de celulite, quero fazer um tratamento, que lá no consultório eu tenho corporal, não sou eu, mas tem uma pessoa especialista em corporal. Eu quero tirar a celulite, mas não tira o refrigerante, não faz exercício físico, não adianta. O É cigarro também é um problemão, frustrante né? também, também. Cigarro eletrônico, hoje, porque hoje é cigarro Sério? eletrônico. Isso também tá arrebentando. Tá, tá. E ele é muito pior que o cigarro comum, né? Hoje, muitos jovens, eles já inserem, né, o cigarro eletrônico. Então, isso para o paciente a longo prazo, nem digo, tá? Porque eu vejo que é a curto prazo, Né? Porque a longo né? prazo a gente pensa câncer, tal, a pessoa às vezes Aí a gente ignora. entra na ansiedade. Pessoas ansiosas precisam ter algum escape, alguma fuga. E às vezes entra no doce, no açúcar, no cigarro eletrônico. E isso vira um círculo vicioso e a E, pessoa e não tem quem sai. entra no exercício, né, Ju? Você gosta de Tem, atividade eu física, gosto. essa é a sua vida, Mas né? eu não gostava. É, Não gostava. Quando eu conheci o meu marido, ele já treinava, eu não treinava. E aí eu comecei a treinar, comecei a gostar. Aí contratei um personal que tá comigo, meu filho vai fazer 9 anos, 9 anos. 9 anos, Então uau. tem 9 anos que eu tenho um compromisso, que alguém tá me esperando e que eu treino. Mas aí eu ouço às vezes o paciente, mas é caro, é isso, mas a canetinha é barata?
Poxa, é caro Exato, pra caramba. Eu exato. não sou contra. Não Sim, sou. tem o seu Tem lugar. indicação, tenho colegas endócrinos que vários pacientes eu indico. Acho que é um recomeço para quem tem obesidade, sim, para quem precisa. Mas, assim, você tá no peso, e aí, entendeu? Não, Sim. eu acho que tem outros caminhos. Você consegue ajudar. Hoje eu adoro exercício. Eu vou, faço, quando eu não vou, fico irritada, porque também tem liberação de hormônio da felicidade. Você fica feliz quando você faz exercício. Principalmente quando acaba. Ah, Tô brincando. Falou o sedentário. Vamos lá, agora eu quero dicas também. é, A gente chega na farmácia, tá aquela prateleira de suplementos. Ah, que é colágeno, é não sei o que, é papapá, é shampoo de colágeno e tal. Você vai chegar para o seu paciente. Quais suplementos você fala? Ó, esse aqui funciona. Não estou falando que é para todo mundo, eu tenho tá, certeza que tá, você direciona, mas quais tá, suplementos que você fala? Esses aqui eu acho muito legal. tá. Primeira coisa para o paciente entender, se ele só tomar por via oral, não vai funcionar, porque a gente precisa de colágeno para tudo, né? Para Certo. pensar, para o cabelo, para a unha, para tudo, para articulação, para tudo, né? Agora, se ele faz a aplicação de colágeno e ele faz ingesta de colágeno, aí sim ele tem potencializado. A gente tem um tipo certo de colágeno, que é o Verisol, no mínimo 5 gramas. Então, não adianta um suplemento que tenha 2 gramas. 5 gramas dia. Isso, dia. Dia, Então, tá. não adianta um suplemento que tenha 2 gramas, então ele pode procurar por um suplemento que tenha pelo menos 5 gramas. Gosto de associação com a vitamina D, a vitamina K. Gosto também, associo bastante vitamina C. Associo bastante para o paciente anti-inflamatórios naturais. Eu gosto para esse Legal, muito paciente bom. desinflamar. Então, probióticos são. Dizem que o intestino hoje é Sim, uma das partes mais importantes do corpo, né? sim. Hoje a estética integrativa, ela vai começar pelo intestino do paciente para a gente ter durabilidade dos tratamentos. Eu gosto bastante, obviamente eu não trato, mas eu indico para colegas que fazem esse tratamento, porque quando o paciente ele vem o mais redondo possível para mim, a minha relação com ele de durabilidade de tratamento é melhor. E o sol? Como é que você trabalha o sol O com seus sol. pacientes? Eu Porque tem aquela fico galera louca. viciada na piscina, No viciada. futevôlei, Pois é, beach beach tênis, tênis, tem tudo fico isso louca. agora. Assim, ai, vai vir agora todo mundo me odiar do sol, né? Eu amo sol, gosto de tomar sol, mas o sol, ele, para o envelhecimento, ele é cruel, né? Não tem jeito. Então, mesmo com proteção solar, para quem faz exercício, né, de impacto no sol, a gente tem que repor. A minha irmã é jogadora quase profissional de futevôlei, ela ama. E aí a queixa número 1, tô ficando velha, tô isso, olha, tô com mancha. Mas assim, eu trato, a pele dela fica linda, ela vai tomar sol. Então, assim, para quem tem melasma, é um veneno, né? Ou seja, o sol você tem que pensar bem. Eu, Juliana, se eu fosse jogadora de futevôlei, eu jogaria à noite. Mas aí você mata a À competição. noite eu jogaria. Mas, e futevôlei não dá para pôr um boné, né? Não dá para pôr um chapéu, A porque você bola vem bate lá com a de cima. cabeça. É. Mas eu acho que sol é alegria também. Então, eu pego na mão desse paciente e falo: vamos junto, vai voltar a mancha, vai voltar. Tá disposta a caminhar comigo assim? Vai clarear, vai escurecer, vai clarear, vai escurecer. E eu tento mostrar para ele a importância também do uso do protetor solar. Hoje a gente tem protetor físico, protetor químico, tem pó, tem protetor de todos os jeitos, né? Então tem que ter uma boa orientação quanto à proteção solar. Mas aí vira uma corrida atrás do rabo para você, né? Toda hora você tá tendo Vira, que não só prevenir, mas como tratar. assim, o meu lado, né? O meu lado como profissional é o tratamento, né? Então, para mim, fica bem prejudicado. É que quando o paciente entende que ele também não está cumprindo essa parte, né, ali, mas também não dá para tirar da vida do paciente. Eu atendo muita gente do futevôlei em específico.
Olha E que é legal. difícil. Corpo lindo, saúde maravilhosa, só a pele Tá, tem um que tem um desgastezinho. desgaste ali além. É aceitar que vai ter um desgaste e tá tudo bem, ela vai correr mais atrás do que quem tá numa proteção adequada ali. Aquela pessoa que traz É, um balde de problema e joga na sua mesa. Tá aqui, sim. doutora, esse é o meu problema, Eu se não vou vira. sair do futebol, eu não vou parar de tomar sol. O É, mas é que que você bom. pode fazer por mim? É o que você falou, o É, equilíbrio talvez seja a solução disso sim, tudo. Falou, olha, você também não precisa passar todo dia no sol. E pelo menos se for, pelo amor de Deus, se ajuda. sim. Vai de manhãzinha, né? Bem cedinho, 6 horas da manhã, Exato. né? Nossa, já me deu soninho já. Agora, no seu dia a dia lá, eu queria fazer um bate-bola e a gente conversar um pouco sobre os itens de tratamento. O primeiro que você falou foi a toxina botulínica. Aonde que ela pode entrar, aonde que ela pode ajudar, né, nessa mulher 40 a mais? Tá. A toxina botulínica, eu acho que ela, quando você pensa na mulher 40 a mais, normalmente as mulheres elas já fazem uso do Botox, elas gostam muito do efeito estético, mas a toxina botulínica ela tem o efeito preventivo, ou seja, quando você começa a fazer mais cedo, você tem menos chances, né, de ter as rugas ali marcadinhas. É, Mais cedo é antes de ter a ruga, não é? mais cedo antes de ter a ruga. Eu não acho que você precisa fazer super jovenzinha, 20 anos, já tem que fazer botox, mas pelo menos ali pelos seus 25, 30 anos, você já tem que começar a fazer essa aplicação de forma não regular, mas pensando que é um tratamento. Então, você não precisa a cada 3 meses fazer certinho, né? Acaba que as mulheres 40 a mais, elas gostam mais do efeito estético do Do que a que prevenção. da prevenção. Então, elas acabam ajustando a vida com a aplicação da toxina, né? Ah, tal mês é meu aniversário, tal mês eu viajo, tal mês. Então, na minha clínica, eu faço um ajuste ali no cronograma dela para ela poder aproveitar o benefício estético. E essa toxina, você falou 3 meses. Uns falam 6 meses, outros falam Aí é um 4. mito. Durar 6 meses é um mito. Não dura. Não dura, né? E você falou do futebol e quem faz esporte dura até menos. Até menos. A degradação dela é mais rápida. Quando a gente fala de toxina, é difícil falar sobre durabilidade. A toxina botulínica ela é usada há 20 anos. Temos bastante estudo de toxina botulínica. Pós-Covid, a gente precisa ainda de mais estudos, principalmente em relação à imunidade e Que durabilidade. legal, muito bom. Eu estudo bastante a toxina botulínica. No meu mestrado é uma das teses. A minha mãe tem miastenia graves e Sim, ela não pode problema do usar timo. Olha, eu toxina. sei, hein? Eu sei minhas tenias graves. Tem que ficar de olho no tumor no timo, que pode ter, Exato, né? timoma, É, exato. então, assim, eu estudo bastante sobre a toxina. E a toxina, ela só não pode ser feita antes dos 90 dias. Tá, É por que não? é uma área de segurança, porque ela é um bichinho vivo, é como se fosse uma vacina. A gente pode criar uma imunidade contra a toxina e a toxina pode não funcionar nunca mais. Então, existe esse período de segurança, né, de 90 dias. E quando a gente fala em durabilidade, principalmente homens e pessoas que treinam, não têm essa durabilidade longa, né, de 6 meses, só poucos abençoados que têm. Então é difícil falar para o paciente, olha, vai durar 6 meses. É exceção. Normalmente, 4 meses é um período que o paciente já começa a ver que voltou a musculatura dele. E outra coisa para a turma entender, e eu também. A toxina você fez. Em quanto tempo eu posso fazer um reajuste ali? Falar, olha, não gostei daqui, vamos ajeitar ali e tal. Até quanto tempo? Senão, porque diz que tem que esperar um tempo a mais. Como é que É de funciona? 15 a 20 dias, mais ou menos, porque quando a gente faz a toxina hoje, entre 3 e 4 dias ela começa a travar. E não é um travamento imediato, né? Ela vai travando aos poucos. Quando dá 15 dias, é como vai ficar Tá, ali já é o o efeito resultado quase final. estético. Tá. Aí, entre 15 e 20 dias é um bom momento para fazer um ajuste
e aí esperar. Esse ajuste normalmente ele é feito com pouca quantidade, porque a gente também tem que entender que a gente está injetando uma toxina, Sim. né? Então, realmente, esses 15 dias é para um ajuste, não para a gente refazer uma toxina. E até hoje em dia a gente consegue, dependendo dos pontos que a gente faz, deixar a face do paciente com mais movimento, não fica mais super travado, que todo mundo tem medo, Você não fala, ai sabe meu se você tá sorrindo, se tá Deus. chorando. Hoje você deixa a cauda da sobrancelha com movimento, você tem maneiras de fazer. Né? Em homem você vai fazer de um jeito, em mulher você vai fazer de outro. Então, com um profissional que entende essas diferenças, o homem não vai ficar com a sobrancelha arqueada, a mulher não vai Exato. ter uma pitose, a sobrancelha dela não vai cair. Então, assim, existem os riscos, porém eles são minimizados quando você está com um profissional que cuida bem de você. Porque a gente fala de toxina, né? Veio de uma toxina que causa o botulismo, que é uma doença grave. Eu sei, já Isso. me adianto aqui, que para causar essa doença grave teria que ser uma dose absurda. Cavalar, um Esquece. caminhão. Isso. Exato. Não tem como você ter esse problema. Mas quais são os problemas que a toxina botulínica mal aplicada pode causar nesse paciente? Eu acho que hoje o maior risco está no. Bom, quando falando de efeito estético, pode ter uma pitose se aplicado no músculo Às vezes um olho caído, errado, a sobrancelha pode cair e tal. tá? Acho que esse é o pior quadro esperado pelo paciente. Agora, do que ele não vê, a toxina botulínica ela é diluída, ela não chega pronta. Então, quando é realizada essa diluição e essa aplicação, esse frasco ele é estéril. Não pode haver contaminação cruzada. Então, quando sobra um pouquinho, se a pessoa que faz a aplicação não se atentou e aspirou com a agulha que já foi usada, ela contaminou essa toxina. E aí ela tem que ser jogada fora. Ela também tem que ser guardada em geladeira, ela tem um cuidado ali Senão especial, perde o uma efeito também, né? asepsia na pele bem feita também, porque a gente tem bactérias na nossa pele, então você está fazendo uma perfuração ali, você não pode fazer essa aplicação sem fazer uma asepsia correta, com manuseio, né? Correto, tanto do produto quanto de luva, obedecer o padrão de esterilidade ali com o produto. Perfeito. Então, assim, a toxina habitualmente é um tratamento muito seguro, então, posso considerar Muito seguro. seguro, muito, muito seguro. Porque eu Muito sei que dá para usar seguro. para muita coisa. A gente está falando de estética, mas tem tratamentos N da toxina Sim, botulínica, né? N. Até para bexiga hiperativa, pacientes, né, que têm bexiga hiperativa, pacientes com distúrbios neurológicos. Ela é usada há muitos anos já e com um quadro de resultados excelentes. E Ju, tem outra coisa também que eles falam que você apontou, mas pode gerar um pouco de resistência, o próprio organismo criar anticorpo contra aquela toxina. Então Isso. pode acontecer de um paciente que faz um tratamento por muito tempo, mesmo que faça direitinho, tá? Tá. Lá de 4 em 4, até de 6 em 6 meses, e ele começar a não ter o efeito como ele tinha lá no começo, isso acontece? Pode. Pode acontecer. Com o envelhecimento, a gente também tem uma frouxidão na musculatura. E a toxina botulínica, em peles muito maduras, né? A gente também sabe que a aplicação ela tem que ser feita cuidadosamente, porque essa musculatura ela já tem uma frouxidão. E se Certo. você carregar, colocar muita toxina, aí você piora o quadro do paciente. Não é porque você colocou no músculo errado, é porque você relaxou tanto essa musculatura que ela pesa sobre os olhos e aí pode prejudicar a visão do paciente. Aí faz aquela queda. Olha, Isso, que visão interessantíssima, adorei. é, Porque é uma musculatura já mais delgada, mais isso, fraca, então a isso. dose A muda. dose muda, o ponto, a dose e o local de aplicação mudam. Que legal, Mudam. interessante, uma visão muito interessante, É, que eu adoro estética, mas nunca aham, tinha tido. sim. Que Senão você fantástico. piora o quadro do paciente. Não tem. Às vezes tem paciente que não tem nem a indicação da toxina ali. O paciente ele faz a função muscular, ele não consegue levantar a sobrancelha, não tem mais força muscular. Aí não tem nem por que você fazer essa aplicação, porque, primeiro, não vai resolver a ruga dele, segundo, vai piorar o quadro dele. Isso não é raro eu pegar no consultório, às vezes de alunos que mandam de intercorrência mesmo.
Faz sentido. Interessante, uma visão muito boa. Agora vamos falar de outra coisa. Hum. Vamos lá, vou te apertando aqui. Ácido hialurônico, preenchimento. Falar, vou preencher, vou fazer aqui, né, a região do malar, minha mandíbula, tal. É legal? Como é que funciona isso? Eu gosto da reestruturação com ácido hialurônico, tá? Tem formas de realizar esse tratamento reestruturando a pele do paciente apenas com ácido hialurônico. A questão é a quantidade e o local de aplicação. Quando você reestrutura ali perto do periósteo, às vezes em áreas que não é a queixa principal do paciente, então assim, ele tá com uma queixa no bigode chinês, no sulco Sim, nasogeniano. Não adianta colocar um monte de material aqui, porque você só vai deixar essa área mais protusa. O paciente fica sim. inflado. Você tem que ir para áreas de lifting para fazer uma reestruturação, para você conseguir ali trabalhar e trabalhar com menos material local. Então é você colocar um pouquinho aqui para puxar um pouquinho para trás. Você não Exatamente. atua no local. Não, bem pouco no local, na verdade. Porque daí você vai trazendo. A grande questão é que muito produto nessa área que seria o C de lifting aqui, o paciente vai ficando muito largo também. Na Hum, foto fica lindo e pessoalmente, né, a cabeça fica Chegou a lua maior. cheia. É, Não então dá. você tem que pensar no equilíbrio ali, né, do paciente. E também hoje a gente tem estudos que o ácido hialurônico ele não é reabsorvido 100%. Ele Fantástico. não vai embora 100%. Então, também a gente tem que ter, assim, esse equilíbrio para trabalhar com ácido hialurônico, porque o que a gente achava que sabia, na verdade, a gente não sabe. Então isso é um mito e eu vejo que eu faço ultrassom e eu lembro no meu curso pós de estética Sim, que realmente a gente fazia ultrassom e ainda tinha muitos granulomas e áreas de ácido hialurônico em pacientes com muito mais de 2 anos, que fala até sim. 2 anos reabsorveu tudo, e não é. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Fora, a questão do paciente saber o que está sendo injetado nele, de fato, porque a gente tem profissionais que trabalham com polimetilmetacrilato, que Que é é o que PMMA, é o né? PMMA. Então, assim, a gente tem também esses outros produtos. Óbvio, tem uma parte da medicina estética, da área estética, que vai amar o PMMA, que vai falar muito bem, tem outra parte que vai temer o PMMA. Aí também eu acho que cabe cabe o equilíbrio nisso tudo, né? Eu não gostaria de ter em mim por uma questão de imunidade. Então, não é um material que eu trabalho. Que de fato o PMMA ele não é absorvido mesmo, ele é Não é totalmente absorvido sintético, zero mesmo. absorvido. Ele é um plástico e ele vai ficar no teu organismo. E aí, para você fazer uma nova inserção de qualquer material nesse local, é um risco. Onde já é uma dor de cabeça, uma área toda É, fibrosada, já endurecida, modificada. sim, até para lifting, tá? Porque com que eu trabalho são procedimentos minimamente invasivos. Mas chega uma idade que, se a mulher ou o homem é muito vaidoso, ele vai passar por um lifting. Não dá para tratar todas as quedas em todas as fases da vida com materiais minimamente invasivos. A gente vai trabalhar, tratar até onde for satisfatório para aquele paciente. Chega um momento em que Sim. o lifting pode ser o tratamento para ele. E esse tipo de material para o cirurgião complica muito, porque encarece para o paciente também. Não é todo cirurgião que faz a remoção, que topa tirar, então tem que pensar muito bem. É que às vezes a pessoa nem sabe, né? Nem sabe, Esse é o mas eu acho que a problema. Por visão tem que isso ter que mesmo. eu acho, dentro do ácido hialurônico vem uma etiqueta do produto. Vem várias. Uma você coloca no teu prontuário, a outra você entrega para o teu paciente. E aí o paciente guarda isso na carteira. É o que foi usado no corpo dele. O paciente tem que saber disso. É que o Certo. paciente, às vezes, ele nem pergunta, às vezes por uma questão de confiança, às vezes por uma ingenuidade, às vezes pela ansiedade, né, do Sim, tratamento. Ele vai embora, ele não sabe nem o que foi feito. e não é raro, hein? Tem que saber o que foi feito, né? Eu acho que é uma obrigação do profissional entregar ali a etiqueta do produto.
Perfeito. Eu não vou demonizar o PMMA, porque eu acho que deve ter tem suas funções, né? E Sim, com obviamente cada um certeza. sabe, mas de fato me chama a atenção isso, essa mudança estrutural do corpo. E isso vale, como você me falou, até para o próprio ácido hialurônico. Não é essa Sim, maravilha simples do mundo. sim, Então a pessoa tem que entender que ali o corpo dela vai perder cálcio, vai perder osso, vai perder tudo, musculatura, tal. Então isso pode ser um exatamente. problema para frente. Então, escolher um bom profissional e um bom tratamento já é no Sim, primeiro dia. já é no primeiro dia. É muito mais fácil você cuidar e tratar do que você corrigir, né? A Perfeito. correção, ela vai demandar muito mais dos dois lados, né? E demanda pós-operatório, é difícil. Agora eu vou falar de outro item que você falou dos resultados imediatos, o bioestimulador de colágeno. Eu vou falar uma história breve aqui. O bioestimulador, a maioria deles, o o hidroxapatita, o ácido Ácido polilático, eles polilático, nasceram até como preenchedores e depois viraram um bioestimulador. bioestimuladores, né? Então eles podem ter uma funçãozinha de ajudar a preencher também. É Sim, isso. também, também. Então isso acontece ainda. Acontece, por exemplo, no caso da hidroxiapatita de cálcio, você tem maneiras de usá-la. Você pode usá-la diluída, de forma diluída, e aí ele vai tratar mais a qualidade da pele, a resistência dérmica, a hidratação ali do local, ou você pode usar ele puro, com um efeito preenchedor. É que ele não vai preencher como um ácido hialurônico. A hidroxiapatita, o preenchimento dela não fica tão sutil quanto o ácido hialurônico, porque ela fica mais granulada Isso que me ali. falaram também Ela já. fica mais granulada e então, como preenchedor, eu não vejo uma beleza no toque. Pode até gerar um pouco mais de exagero, é isso? Pode, e ele pode volumizar além do que você Volumizar a tá palavra. querendo também, porque tem a reação natural do organismo ali também. O ácido hialurônico ele é um pouco mais previsível quando a gente fala de volume, Tá né? bom. Porque daí você controla a quantidade. A hidroxiapatita ali, se o paciente não gosta nada de volume, você tem que trabalhar com uma diluição. E o ácido polilático, que é o Sculptra, também. Eu gosto muito dos bioestimuladores. Acho que o paciente tem que ser bem orientado quanto à massagem no pós, porque ele pode aglutinar a partícula ali e ficar um nódulo que não vai ser visível, mas quando ele colocar a mão e aí demora a degradar Sim. ali bastante, às vezes ele não é 100% degradado também do rosto, então até o bioestimulador a gente também tem que ter esse cuidado na indicação, né, do Mas uso. esses bioestimuladores, o resultado, porque uma das coisas que a gente vê também, você aplica, espera quase um mês, né, para fazer a segunda Isso. sessão e tal. O resultado não é imediato também. Não é imediato e a produção de colágeno ela tem picos. Então a gente vai ter aí uma produção em 30 dias, uma produção em 60, uma produção em 90. Então quando a gente faz muito bioestimulador um atrás do outro, fazer 4 sessões, faz ele super concentrado, né? Pouco diluído, tudo. Daqui um ano como vai estar esse rosto? Uma bomba Uma no rosto. bola. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Existem protocolos da empresa, mas eu acho que nem todo protocolo ele é engessado para o paciente. Tem que individualizar. Perfeito. Agora, tem outra coisa que eu vejo também na estética, que é o microagulhamento, né? Dá para fazer com a seringuinha, dá para fazer com a canetinha, e tem outros até menos doloridos, até recentes aí e tudo Sim. mais. O microagulhamento, o que que você injeta lá? O que que ajuda o Ai, microagulhamento? esse é o tratamento que eu amo dentro do consultório. É o tratamento que as pessoas nunca fizeram tanto, né? Eu acho que o microagulhamento ou a microinfusão, né, de ativos, ela vai trabalhar a camada externa da pele, né? A camada que a gente vê, é a Você falou que é camada uma que a das mais gente quer, difíceis. uma das mais difíceis, é a camada que a gente quer brilho, viço, melhora de manchas, uniformização ali da pele. O microagulhamento, o cuidado maior que vai ter com ele vai ser com pele que tem pústula, pele acneica, que a gente não pode trabalhar ali com muita agulha, espalhar essa inflamação, essa infecção, né, pela pele toda, mas ele é um tratamento que você pode trabalhar vários ativos dentro dele. Hoje tem os peptídeos que você pode trabalhar,
você pode trabalhar com clareadores, mesclas que ajudam na flacidez. Tem muitos produtos, até o PDRN, né, os exossomos, que são novidades que são usados já há muito tempo fora do Brasil, e aqui no Brasil entrou uma febre, E e, são bons. e são bons, e são bons. A Eles são qualidade da aqueles que ativam pele, aquelas células que você falou, que precisa dar aquele isso, upgrade na célula que você já na tem. célula que você já tem, exatamente. Eles são tratamentos em que seria uma porta de entrada para os pacientes, né? Pacientes têm medo de grandes mudanças, têm medo de colocar materiais no teu organismo. Pacientes hoje que têm problemas autoimunes, né? Que a gente vê a quantidade de pacientes que tem, seria uma porta de entrada para o paciente, até porque você prepara a pele desse paciente para no futuro entrar com um tratamento mais invasivo, para ter um melhor resultado. E esse microagulhamento pode fazer várias sessões, né? Porque ele Você pode fazer basicamente várias ele, sessões. eu lembro, a própria agulha já estimula, Já né, a estimula o pele colágeno. e o próprio produto que você põe ali dá um upgrade ainda maior. A própria lesão que as microagulhas fazem vão estimular de fato. E hoje a gente tem aparelhos que infundem a mescla, porque a gente tem o exudato também, que pode tirar ali o produto que você está colocando. Então você está. Hoje existem aparelhos que eles de fato vão fazer a penetração desse ativo e eles vão para a camada certa. Acho que a grande questão do microagulhamento é a camada certa. Quando a gente trabalha com rolinho, se a pele é muito espessa, você não consegue fazer a inserção do produto. Entendi. Se a pele é muito fina, você pode rasgar a pele desse paciente e ter uma cicatrização descontrolada. Quando você trabalha com um aparelho que você consegue controlar ali o quanto essas agulhas vão penetrar e você sabe identificar o tipo de pele, você acaba tendo um resultado fantástico. E o menu é grande, mas o que você vai fazer para cada paciente é individual. Individual. E assim, pelo menos no meu consultório, a gente tem vários tipos de clínicas e tratamentos e tudo. Eu gosto de individualizar. Eu prefiro dessa forma, em vez de falar ao paciente, eu quero fazer 3 sessões de PDRN, né? Eu gosto de individualizar, de trabalhar ali os ativos. Hoje a gente tem empresas maravilhosas dentro aqui do Brasil que trazem mesclas e trazem ativos que têm estudos Cada já vez melhores, né? comprovados, que é bem interessante. Maravilha. Agora vamos um pouco sair só disso aí, vamos para a máquina. Vamos, Tem aquele tecnologias. tal tecnologias, aquele ultrassom microfocado, que é o céu e o inferno no mesmo Céu e lugar. inferno. É a dor insuportável. Diz que estão É. vindo os novos menos, que cada vez melhores, mas que o resultado é maravilhoso. Para que serve? O que é isso? Ultrassom é amor e ódio, sabia? Tem paciente que fala, nossa, eu amei. Tem paciente que fala, não vi resultado. Nossa. Ele é amor e ódio dentro das clínicas. O ultrassom microfocado eu gosto. Ele faz ali os micropontos de microcoagulação que estimulam o colágeno, mas agora eu vou falar eu com a minha experiência clínica. Quando você faz um tratamento injetável e você faz uma tecnologia, os resultados são diferentes. Então, você tem que alinhar a expectativa do teu paciente para você entrar com a tecnologia. Eu gosto de tratamentos associados. Tá. O ultrassom microfocado junto com o bioestimulador de colágeno é maravilhoso. Agora, tem paciente que não quer mudança nenhuma, zero, não quer volume, tem medo de agulha. Eu gosto do ultrassom microfocado. Agora, falar, vou só fazer ultrassom microfocado para flacidez e você pensando nisso a longo prazo para o paciente que quer um resultado de lifting, aí precisa alinhar a expectativa, porque ele pode não entregar, né? Existem já estudos em que pelo menos 1 centímetro a gente tem de reposicionamento. Parece bastante, mas na pele é sutil. É bem Entendi, pela sutil. elasticidade da própria pele. Pela elasticidade da própria pele. Então, acho que tem que alinhar a expectativa quanto à tecnologia. Quanto à dor, é dolorido. A gente tem ponteiras menos doloridas, mas mesmo assim o limiar de dor do paciente é único.
Então, tem pacientes que suportam, toleram, tem pacientes que não conseguem realizar o tratamento. Eu nunca fiz, mas pelo que falaram, seu rosto tá um pouco caído, ultrassom microfocado, eu falei, eu adoro meu rosto caído, vai continuar caído, eu não vou fazer isso aí, porque o que eu já Ah, ouvi. é que assim, você vê, você falou assim, a dor, a mulher, agora falar, puxar o saco das mulheres, quando elas querem muito, elas suportam qualquer coisa. E você pergunta, tá doendo muito? Ela fala, não. E eu sei Suportam que tá até a gente, doendo. Até suportam até um vocês. homem, É verdade. olha só. É verdade. Puxar o saco. É justo, não, mas é verdade, o limiar da dor O da limiar mulher da nesse dor momento muda é completamente, né? muda. A expectativa, tudo, o objetivo final dela, né? Quando ela é bem focada no objetivo final, ela suporta. E ela passa pelo processo. Muito bom. Agora, outra coisa que você falou lá atrás também, que eu particularmente eu sou apaixonado, os peelings químicos, né, e Aham. tudo, você aplicar coisas no rosto, você tem vários tipos. Dá uma passadinha neles aí. Ah, hoje eu acho que dos peelings, né, que a gente tem uma maior renovação celular e que temos maior até produção de colágeno, retração de pele, seria o ATA, o tricloracético. É um peeling que eu gosto muito, sou apaixonada por ele. É um peeling que você tem que ter um pouco de conhecimento para trabalhar, porque pode, né, gerar ali uma mancha eterna no teu paciente. Então, Sim, é um peeling é, mais, é um tem que estar na mão peeling de quem sabe, um pouco né? mais agressivo no sentido da descamação que ele faz ali, mas ele é um peeling de excelentes resultados. Agora, quando a gente pensa em descamação, é importante o paciente entender que ele precisa renovar essa pele, ele precisa descamar para vir uma pele nova. E a maioria dos pacientes se incomodam muito com a descamação porque não gosta de descamar, porque fica soltando a pelinha, mas precisa. Paciente que descama bastante é paciente tem pele renovada, tem a pele bonita. Então, em algum momento, o paciente precisa passar por isso. Não, o peeling eu acho fantástico. Geralmente são 27, 28 dias que a pele se renova, Isso. então é necessário você tirar aquela pele morta, né? Porque querendo ou não, as células lá em cima são mortas mesmo, Sim, nossa, sim, né? Se é uma pessoa que tem a pele mais seca, só de esfregar vai caindo pele. sim. Então esse peeling seria exatamente isso. Falou, vamos começar de novo, vamos começar de novo. Exatamente. Eu acho que de períodos em períodos é interessante você ter no teu cronograma do gerenciamento, do envelhecimento com o paciente, essas descamações. Mas você tem esses peelings como o ATA, o tricloracético, ele é mais potente, mas você tem peelings mais leves, seja para Sim, consultório ou seja para usar em casa mesmo, sim, né? até prescrição de farmácia, como o Vitacid, pomadas que o paciente pode usar, ou até prescrição manipulada. O paciente ele pode usar em casa e estar descamando durante um período. Hoje eu vejo muito um cronograma. Eu gosto muito do cronograma para pele. Em vez de passar para o paciente um creme de manhã, um creme à tarde, um creme. Eu gosto desse tratamento acompanhado a longo prazo, em que ele vai nutrir, depois ele vai descamar, depois ele vai cuidar dessa parte inflamatória da pele. Eu gosto do Ele vai cronograma. respeitar os períodos da pele Eu dele. prefiro passar uma rotina assim, um dia diferente do outro, do que muitos cremes associados e sérums e tudo, e ele não conseguir cumprir porque ele demora 30 minutos para sair de casa para passar. Eu prefiro otimizar essa rotina dele para que ele tenha um resultado mais específico, mas os peelings eles são incríveis mesmo. Eu gosto muito. A gente tem ácido retinóico, ácido tranexâmico, glicólico, tem Que a muitos. gente já entra em peelings até mais seguros, assim, eu Até mais digo, mais controlados, tranquilos, né? esperados de descamação dentro do consultório. É, porque o É, grande problema do peeling, você falou, acho que é a mancha, é o que mais assusta e acho que preocupa. mancha, efeitos rebote, porque o peeling, embora ele é um tratamento seguro, ele depende muito também do paciente. Então, 50% você fazendo a tua parte, 100% o paciente precisa fazer a dele. Porque tem que usar proteção solar, não pode ficar puxando a pelinha, tem que hidratar, então assim, tem algumas coisas que se ele conseguir cumprir durante ali os 10, 15 dias, ele vai ter uma renovação completa da pele sem risco. Maravilha. O peeling,
Eu tô puxando o saco do peeling porque eu sou apaixonado, porque pra Aham. mim peeling acho que tinha que ser o primeiro de tudo. Falou, olha, vamos começar com peeling. Sim, Você pensa igual? sim, penso igual, penso Olha, igual. fui bem. Foi porque quando a gente começa, até se você pensar, você tem que criar uma relação ali com o paciente de segurança também. É um momento em que você consegue, ele não vai passar dor, vai ser um ambiente controlado de escamação. Você pode começar por um peeling simples e seguro, ele vai ter um resultado, ele vai ter um benefício, e aí você consegue avançar para o que realmente ele precisa. Você falou uma coisa dor, né? Tem peeling que descama e que não dói nada. Nada, nada. Nada, nada. O paciente descama um Sim. pouquinho em casa, mas Até fica o 10. microagulhamento, que você falou da dor, tem pomada anestésica, tem a inserção da agulha, o Todo um calibre da preparo. agulha, tem bastante coisa. Quase você me convenceu. Eu já fiz microagulhamento. Aí, ó. Já. Com anestésico, tudo Sim, direitinho, tranquilo. Sem anestésico, eu não vou falar que eu me apaixonei, não, porque é mentira. É mentira. Tá? E uma das coisas que a gente falou aí, descamação e tal, e eu falei agora por desidratação. Qual o problema da desidratação para a pele, que você vê muito, aquelas peles secas, e qual seria um tratamento? Porque às vezes eles passam uns tratamentos pra gente que parece que você sai também cebado na cara, aí não resolve nada. não, não. Porque assim, tratar o externo é importante, mas não é o externo que vai trazer o resultado de hidratação, né? A hidratação, quando a gente fala de ingesta de água mesmo para o paciente, ela é importantíssima, porque quando a gente pensa em ácido hialurônico, o ácido hialurônico ele tem essa capacidade, né, hidrostática de puxar água e tudo, então assim, a gente sabe que o preenchimento do paciente tem uma durabilidade melhor. E pensando em pele, né, em desidratação, tem que aumentar a ingesta de água, isso é importantíssimo para o paciente. Mas também cremes, outros tratamentos em casa Sim, também ajudam. ajuda. Todo tratamento externo para o paciente, ele vai prolongar a durabilidade do que ele já vem fazendo. As mulheres, quando elas entram no climatério, a pele dela resseca muito. A gente percebe, assim, é nítida a diferença da pele antes e depois. Então, essa paciente é uma paciente que acaba que entra com uma rotina um pouquinho mais pesada, de sérums, de cremes altamente hidratantes, porque tudo que é oil free não dá certo para a pele no climatério. Não tem como. Agora a pergunta também de 1 milhão. Trata de dentro para fora ou de fora para dentro? Porque você falou tão bem de fora, mas já também falou de dentro. Eu quero saber, de dentro para fora ou de fora para dentro habitualmente? Dentro para fora. De dentro para fora. Dentro para Primeiro é fora. cuidar do solo para depois fazer o plantio. Sim, sim, dentro para fora. Com certeza. Maravilha. E uma área que você falou nas mulheres 40 a mais, que elas mais reclamam, pálpebra. Pálpebra. Eu já estou Maior garantido, desafio. minha família, vejo pela minha mãe e tal, eu estou garantido que eu vou ter que tratar pálpebra, porque não é um problema só estético, às vezes é um problema Não, até de visão. divisão. E como eu trato pálpebra, e eu não, doutor, eu não estou falando de cirurgia, eu tenho um Tá, pouquinho, eu quero fazer. O que que você me sugere para tratar essa pálpebra? tá. A gente vai colocar como tratamento de eleição para excesso de pele e flacidez a cirurgia. Tá Número um, bom, tá? tá bom. Tirando cirurgia, tem o jato de plasma, que eu gosto bastante dele. Gosto dos peelings para retração de pele Legal. ali. Então, o ATA nessa região, tanto na pálpebra superior e inferior, ele tem uma retração boa de pele. E a gente pode pensar em alguma parte de volumização, de biorregeneração. Hoje tem bioestimulador para pálpebra, já existe, porque Rajesh e Sculptra não são indicados para essa região, mas a gente tem ativos hoje, por exemplo, o argibenone é um ativo indicado para pálpebra. Tem alguns tipos de peptídeos que a gente pode colocar em pálpebra. A própria hidroxiapatita, por microagulhamento, tem alguns estudos vindo que ela tem um benefício para pálpebra. Então, eu iria por esse caminho. O jato. Fios, é interessante que eu não gosto muito de fios para pálpebra. Eu vi até um trabalho de uma colega que fez Não. sobre fios e tal, mas eu também fiquei muito preocupado, primeiro pelos riscos, né, da região muito Sim. sensível e os seus riscos, e às vezes o próprio peso do fio um pouquinho, né? Se ele produzir um pouquinho mais de colágeno do que você espera,
pesa mais a pálpebra superior, Às principalmente. vezes a pálpebra, a pele fica melhor, mas o peso Mas continua. o peso continua. A única coisa para retração minimamente invasiva, jato de plasma, é que o jato você tem que selecionar o tom de pele, ali os riscos, talvez você tenha que fazer mais sessões numa intensidade menor, então você tem que ter esse manejo com o aparelho. O jato de plasma é aquele que você faz vários pontinhos, Pontinhos. né? E você vai atacando ali, que ele vai fazendo pequenas retraçõezinhas e vai Isso. tentando E tracionar vai essa... tracionando a pálpebra. Você pode até fazer em cima da sobrancelha para ter uma retração maior. Na Ucrânia, na Rússia, a gente tem muitos trabalhos do jato de plasma. Então, eles trabalham com bastante áreas de ancoragem. Então, eles não trabalham só na região, mas eles trabalham em regiões posteriores para retração. É muito interessante. E isso é muito interessante. Você falou uma palavra que eu também nunca ouvi, que eu vou levar para minha vida. Áreas de ancoragem, que é o quê? É você... Eu quero resolver aqui, como você falou do bigodinho e tal, não sei o quê, mas eu vou ancorar aqui atrás. Eu não Isso. preciso puxar aqui, porque às vezes você vai preencher aqui, se além de tudo fica aquele Aí bulldogzinho, piora, né? infantiliza o rosto, deixa um rosto infantil, você enche de produto, pesa, muda o sorriso, o paciente não consegue sorrir. Quando você vê ele tá sorrindo assim, que tá com muito produto. Então você trabalha em áreas de ancoragem, áreas que estão mais afastadas de onde realmente começou o envelhecimento. Porque o envelhecimento ele acontece em todas as camadas, principalmente por perda de gordura, perda óssea, e o deslocamento da pele é a última coisa. Então não adianta preencher a queixa principal, mas sim trabalhar em áreas de ancoragem. Ju, te dar um desafio aqui. Você acha que no meu rosto? Mentira. Eu não vou te colocar nessa situação e muito menos vou me humilhar aqui. Você pegar e você vai colocar uns 2 litros aqui de ácido hialurônico na minha cara. Parece. Não. Bem, então assim, primeiramente, assim, fantástico esse tema. A mulher 40 a mais, eu acho que a gente falou de muita coisa, parece que não, mas está tudo acho que envolvido nisso, nessa mulher Sim. 40 a mais e tal. E eu queria que você trouxesse, e aí se você quiser até falar direto para a câmera, do jeito que você achar mais confortável, para essa mulher, esse envelhecer, essa saúde, essa beleza, trouxesse uma mensagem, tudo que eu sei que você tem. Bom, eu acho que a beleza, ela, aos 40 anos, ela é uma beleza fundamentada, ela é uma beleza diferente, né, desses 20 anos em que a gente é impulsiva e a gente tem tanta vontade de realizar, porque a gente já realizou muitas coisas, então a gente já consegue lidar com muitas coisas com mais facilidade. A idade do 40 a mais é a idade, para mim, mais bonita que existe da mulher hoje. E eu desejo que todas vocês que têm 40 anos possam se redescobrir no espelho, possam se redescobrir sozinhas, que vocês não precisem de ninguém na vida de vocês para dizer o quanto especial vocês são. Ju, antes de terminar, eu sei que você é uma pessoa super presente nas redes também. Eu queria que você já deixasse, já falasse, a gente vai deixar aqui embaixo lá também. Onde é que a gente encontra essa doutora aí com essa visão tão humana e tão carinhosa, tão amável com seus pacientes? Bom, o meu Instagram é @dra.juliana com 2 L's, Souza. E vocês podem me mandar mensagens que eu sempre respondo, sempre que eu tô ali, eu tô respondendo. Maravilha. E sigam ela nas redes, porque realmente é muito mais do que isso aí. Você vicia de tanta informação, de tanta novidade. É muito legal mesmo. Eu tenho Ai, que seguido bom. você há algum tempo e é prazeroso você ver. O seu tratamento, o seu profissional é maravilhoso. É quando mistura com a tal de Juliana Souza junto, o negócio explode, você vê emoção, você vê muito carinho, você tá de que parabéns. bom. Você tem um fã aqui, tá bom? Obrigado Obrigada, demais pela sua obrigada. presença. Eu que agradeço, Muito adorei. obrigado. Muito Sempre bom. bem-vinda. E você vê, a gente passou por cima de muita coisa. Tem muita coisa para Sim, conversar. Tem muita coisa. verdade. Corre o risco de você voltar, tá? Corre isso. Olha que eu volto. Se depender de mim, Que eu você gosto de volta. falar. Opa, vamos pôr essa mulher para falar. Então você aí que viu esse vídeo, inscreveu-se já, pelo amor de Deus, vai vir muito mais coisa legal. A Juliana, eu vou obrigar ela a voltar, não vai ter como, tá? Então curte, comenta, pode fazer perguntas aí também, se eu não souber responder e tudo mais, a doutora Juliana sempre vai ser acionada. E tamo junto aí sempre nesse nosso podcast. Beijo grande.